Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mário Mazzotti e hoje eu vou dar continuidade num vídeo que eu tive com vocês recentemente falando sobre essa placa-mãezinha aqui, a X99i CE5. Eu fiz esses dias um review dessa placa-mãe e postei no YouTube, só que ela é uma placa-mãe que já até saiu de linha e eu quis mais era falar um pouquinho sobre os problemas que eu tive com ela do que efetivamente, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei da placa-mãe em si. E hoje, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é um conteúdo um pouquinho mais focado na questão relacionada aos VRMs das placas-mãe, ao invés de falar especificamente sobre a placa-mãe. E eu acho que ela é uma oportunidade muito legal para a gente estar testando e trazendo informação para vocês, justamente porque ela tem um dissipadorzinho bem fraquinho aqui em cima, que fica mais fácil a gente fazer um estudo que eu já queria ter feito há algum tempo. No meu teste da placa-mãe, eu mostrei para vocês como que ficou o desempenho térmico dos VRMs dela usando o Xeon E5 2620V3 e o meu GameX GTE V2, o cooler que eu costumo usar na maioria dos testes de placa-mãe que eu faço aqui no canal. Eu aferi a temperatura utilizando termopares e o meu termômetro infravermelho e nós tivemos uma temperatura máxima ali na casa de 83, 85 graus, mensurando aí em volta dos MOSFETs do VRM. Eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, como que fica o desempenho térmico da mesma placa-mãe, com o mesmo processador, porém utilizando um air cooler que joga ar na direção dos VRMs, na direção da placa-mãe. Existem alguns air coolers que são os de torre e existem os que são montados que jogam o ar para baixo. E é justamente esse o estudo que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Porém, é lógico, eu não vou simplesmente montar um air cooler aqui e falar para vocês o que aconteceu. Eu quero explorar um pouquinho os conceitos sobre os VRMs, que eu sinto que eu ainda não falei um pouquinho com vocês sobre como eles funcionam. Então eu vou começar tirando aqui o dissipador da placa-mãe. Esse dissipador pequeno aqui, ele é preso com esses pequenos pininhos de plástico aqui, E se nós apertarmos eles, eles cedem e é possível tirar o dissipador. Deixa eu tirar aqui com vocês. Pronto, já destravei aqui os pinos, é só empurrar eles até o final agora e isso vai revelar aqui pra gente o VRM da placa-mãe, ou melhor, uma parte dos VRMs aqui da placa-mãe. Esse daqui é o dissipadorzinho, super leve, ele tem só alguns fins aqui de metal e um thermal pad que eu imagino ser de 0,3 milímetros pela cara dele. Não vou trocar, não vou mexer com isso. Tá bom, pessoal? A pressão de montagem aparentemente era muito boa, afinal de contas eles têm até a marcaçãozinha dos MOSFETs, acabou ficando impressa ali no dissipador. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre como que funciona os VRMs das placas-mãe. Essa placa-mãe aqui possui um VRM de 4 fases reais, e já já eu falo um pouquinho com vocês o que seriam fases não reais que nós vemos muito nessas placas-mãe de origem chinesas. Aqui no canto tem um componente que não ficava embaixo do dissipador. Esse componente é chamado de controlador PWM. PWM significa Pulse Width Modulation, é basicamente um sinal que varia com uma determinada frequência. Esse sinal alimenta os MOSFETs da placa-mãe, que são os componentes responsáveis por entregar efetivamente a energia ao processador. Normalmente, as placas-mães mais simples utilizam 2 MOSFETs por fase, um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa. O MOSFET de alta, ele basicamente recebe a energia diretamente da fonte, ou seja, a entrada dele é de 12 volts, a tensão de entrada, e ele diminui essa tensão para uma tensão intermediária, que alimenta os MOSFETs de baixa e efetivamente esses MOSFETs de baixa entregam a energia que o processador precisa, a quantidade de tensão e corrente que ele precisa para trabalhar. O uso de múltiplas fases é justamente para distribuir a carga de transformação dessa energia entre múltiplos elementos para você ter uma transformação mais eficiente e mais estável. Quando estamos falando que o processador consome uma determinada corrente a uma determinada tensão, no caso, esses Xeons, eles são alimentados a uma tensão fixa de 1.8 volts e internamente ele reduz essa tensão para gerar o V-Core. Os processadores X99, eles possuem um circuito integrado que é uma espécie de terceira fase de VRM
chamado de FIVR, Fully Integrated Voltage Regulator. Seria como se fosse mais uma etapa na transformação aí da energia que vai entrar no processador para o que efetivamente vai alimentar as diversas partes dentro dele. Eu quero manter aqui a conversa somente sobre a parte da placa-mãe, e isso vai valer tanto para processadores Ryzen quanto para processadores Intel modernos e a plataforma X99. O FIVR é bastante específico e ele está começando a reaparecer em alguns processadores, mas a partir da série X299 a Intel havia descontinuado esse componente interno. Basicamente, pessoal, então nessa placa-mãe aqui, os MOSFETs de baixa, eles fornecem 1.8 volts de tensão para o processador. Durante essa transformação de tensão, durante a carga que o processador faz nesses circuitos, esses MOSFETs, eles possuem uma eficiência. E a eficiência deles significa que uma parte da energia transformada se transforma em calor. Obviamente, nenhum componente eletrônico é 100% eficiente. Sempre vai haver algum tipo de perda e essa perda vai ser transformada em calor. Quando nós falamos que esses MOSFETs das placas-mães chinesas costumam ser bem fraquinhos, que eles não dão conta, que eles esquentam muito, estamos falando justamente do fato de que eles utilizam componentes baratos e simples e que muitas vezes têm uma perda de energia em calor muito grande. Ou seja, o seu processador está ali consumindo 85 watts, porém o MOSFET está puxando da fonte 100, 110, 115 watts e toda essa diferença entre os 85 e os 100 watts que ele está utilizando, ele está convertendo em calor, é uma energia desperdiçada. Ou seja, por mais que a CPU eventualmente não consuma uma quantidade absurda de energia, temos um estágio aqui com perdas e essas perdas se transformam em calor. Obviamente, quanto mais quentes esses componentes ficam, existe uma tendência de redução de vida útil, como qualquer componente eletrônico. E os outros componentes que fazem parte dos VRMs são os capacitores de alta e o circuito de filtragem de baixa, que é composto por indutores de filtragem e os capacitores de baixa. O estágio de filtragem, obviamente, serve para garantir que o seu processador receba uma energia um pouco mais limpa e, eventualmente, acomodar algum surto de carga que o processador pode ter durante o fornecimento elétrico. Como eu havia dito para vocês, essa placa-mãe possui 4 fases reais de VRM. Significa que o circuito de PWM dela é capaz de controlar individualmente 4 estágios separados de fornecimento elétrico para o processador. Existem algumas placas-mãe que, como um atalho para reduzir o preço, mas manter a capacidade de entrega elétrica em termos de quantidade de carga, utilizam circuitos chamados de doublers. Como o próprio nome diz, os doublers dobram o sinal que sai do PWM e distribuem eles as 2 fases independentes do VRM. O benefício do uso de doublers é reduzir o custo e a complexidade da circuitaria, além de utilizar um controlador de PWM mais simples e mais barato. Infelizmente, isso acarreta em um atraso no acionamento das fases do VRM, pois existe um componente intermediário entre o controle e efetivamente o que entrega energia, e obviamente existe uma perda de eficiência e um aumento da instabilidade da energia fornecida para o processador. Apesar disso, é uma técnica bastante usada, inclusive em placas-mãe top de linha, que eventualmente possuem muito mais fases do que o PWM é capaz de chavear. Apesar disso, essas placas-mãe possuem circuitos muito mais complexos e, obviamente, trabalham de formas mais inteligentes. Um outro ponto que vale mencionar aqui para vocês, pessoal, é que as placas-mãe top de linha não utilizam mais esse tipo de circuito VRM que possui um MOSFET de alta e um de baixa. Existem alguns componentes mais integrados hoje em dia que se chamam de DRMOS, e esses componentes utilizam tanto o MOSFET de alta quanto o MOSFET de baixa integrados em um mesmo package. Dessa forma, eles são capazes de ser mais eficientes e trabalhar mais frios e com menos perda de energia do que nesse formato mais tradicional de circuito. Além dos DRMOS, eu cito para vocês os chamados de SPS. SPS seria como se fosse uma especialização do DRMOS, que é chamado de Smart Power Stage. Os Smart Power Stages, além de incluírem a transformação de alta e de baixa em um mesmo package, ainda incluem sensores que auxiliam no acompanhamento de temperatura, no output power e outras informações muito úteis para a unidade de controle para ser ainda mais eficiente do que os DRMOS convencionais. Agora que eu falei para vocês um pouquinho sobre VRMs, e eu espero que tenha sido uma informação bastante interessante para vocês entenderem por que
Quando eu falo sobre uma placa-mãe, eu digo que ela tem o VRM muito fraquinho, que é melhor você não usar tal processador ou outro processador, é justamente preocupado com a longevidade do uso de uma placa-mãe, que possui claramente um circuito deficitário no controle de energia elétrica que vai ser enviado para o seu processador. Esses componentes que trabalham sob altas temperaturas por períodos prolongados de tempo certamente vão ter uma longevidade menor do que componentes que trabalham de forma mais eficiente. Não só isso, tudo que é produzido de calor no uso dos VRMs da sua placa-mãe, obviamente está saindo da sua fonte, está saindo da sua carteira. Toda energia que os VRMs da placa-mãe desperdiçam, obviamente, estão vindo na sua conta de luz e você está pagando por isso. É por isso que quando falamos sobre evitar pegar processadores que saiam da faixa de eficiência dos VRMs da sua placa-mãe, eu estou falando sobre a longevidade da sua placa-mãe, a quantidade de energia que você está desperdiçando, o tanto que você pode contar com estabilidade ao longo do tempo para aqueles componentes. Eventualmente, a sua placa-mãe não vai queimar, mas você pode começar a experimentar coisas como telas azuis e não saber de onde isso está vindo. Se o componente começa a perder a estabilidade, a capacidade de fornecimento de energia, obviamente você terá aí uma placa-mãe instável e não vai conseguir usar ela direito. Então, galera, agora que eu passei essas informações para vocês, vamos ver o teste que eu fiz, como que eu compus esse teste. Caras, o cooler que eu utilizei para fazer o teste é o site Shoten. Eu adquiri esse cooler com o Jimmy, da P1 Tech. O Jimmy é um apoiador do canal de longa data e ele conseguiu por um preço muito legal. Eu vou deixar o Instagram do Jimmy aqui na descrição do vídeo e é pelo Instagram que ele atende o pessoal que tem interesse em fazer um orçamento ou adquirir algum produto da loja da P1 Tech. Então, galera, esse aqui é o air cooler, o site Shoten, que eu utilizei nesses testes. A principal diferença dele para os outros air coolers que eu costumo usar aqui é que ele joga o ar efetivamente para baixo. Ele tem um fan de 120 mm extremamente silencioso e que gira sempre com pouco RPM para manter o silêncio, mas que não abre mão de ser bastante eficiente. Utiliza aqui 4 heat pipes, né, tem uma base bastante polida, aqui niquelada. É um cooler bastante bonito, bastante bem acabado e ele certamente teve um desempenho bem legal e bastante alinhado com o GameX GTE, só que claramente com um acabamento mais legal aí para resfriar o nosso processador durante esses testes que eu fiz. Porém, o teste de verdade que eu quero aqui não tem nada a ver com o processador, tem a ver com a placa-mãe e o efeito que o ar induzido para baixo nos VRMs vai causar aí nos nossos testes. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu gravei e fiz os testes no mesmo dia, praticamente no mesmo horário que eu fiz os testes anteriores com o GameX GTE V2. Essa é uma informação bastante importante para vocês saberem que a temperatura ambiente não teve uma variação muito grande do primeiro teste que eu tinha feito para o segundo teste, que foi o teste com o site. Eu só esperei a placa-mãe esfriar um pouquinho, troquei o cooler do processador e segui em frente aí para fazer as verificações de temperatura. O primeiro teste que eu fiz foi, obviamente, seguir com o Xeon E5 2620V3. Eu basicamente troquei o air cooler, fiz uma reaplicação de pasta térmica e parti para os testes. E galera, eu fiquei bastante surpreso com os resultados. Após os mesmos 20 minutos de teste de estresse FPU no AIDA, o resultado final de temperatura da região dos VRMs da placa-mãe foi na casa de 65 graus, pessoal. Estamos falando de uma queda de 20 graus Celsius, trocando o air cooler de torre por um air cooler capaz de refrigerar a seção dos VRMs da placa-mãe como um efeito colateral da forma como ele é montado. Com um resultado tão bom com o Xeon E5 2620V3, eu fiquei me perguntando se isso seria o suficiente para fazer com que essa placa-mãe fosse capaz de utilizar processadores mais parrudos como o Xeon E5 2678V3 que eu tenho aqui em casa. Rapidamente eu troquei o processador e comecei os testes novamente. Dessa vez os resultados não foram tão animadores. Rapidamente a medição dos MOSFETs da placa-mãe com os meus termopares começaram a indicar temperaturas bem altas. Após cerca de 20 minutos de estresse, como havíamos feito da outra vez, já estávamos medindo temperaturas na casa de 95 graus Celsius. Mesmo com o ar induzido em cima da região dos VRMs da placa-mãe, estamos com leituras acima dos resultados anteriores com o Xeon E5 2620V3. Por aí, pessoal, vocês conseguem medir o quanto de estresse que um processador que demanda mais energia do que os nossos VRMs conseguem fornecer vai acabar gerando aí no circuito da placa-mãe.
Com esse teste, utilizando o Xeon E5 2678V3 dessa placa-mãe, eu espero que eu tenha mostrado para vocês o quanto é importante que nós não extrapolemos a capacidade que temos de entrega elétrica utilizando um processador que precise de mais energia do que nossa placa-mãe é capaz de fornecer. É óbvio que a X99i CE5 ou X99 V600, se vocês preferirem, possui um dissipador bem pequenininho, possui um VRM de 4 fases, mas que está muito mal refrigerado pelo dissipador dela aqui, que é basicamente esse pedacinho de metal aqui. Porém, estamos falando de uma situação onde o Xeon E5 2620V3 chegou numa temperatura limite na faixa de 65 graus. Isso é praticamente 30 graus mais frio do que a situação quando colocamos o Xeon E5 2678V3. É uma diferença de temperatura muito grande para um processador que consome 35 watts a mais de energia. E efetivamente colocaria a nossa placa-mãe no estado de emergência se nós estivéssemos utilizando um cooler de torre, como a maioria do pessoal utiliza. É óbvio, um teste de estresse, como o teste de FPU do AIDA, não é um caso de uso cotidiano. Você não fica utilizando o seu processador a 100% de uso em uma carga VX por horas e horas prolongadas, a menos que você esteja fazendo um trabalho como uma renderização ou alguns tipos de trabalho pesados que o pessoal eventualmente utiliza os processadores. Porém, em se tratando de uso cotidiano, sabemos que muitas vezes algumas tarefas, algum jogo pode sim causar uma carga excessiva por curtos períodos de tempo. E essas cargas, apesar de não gerarem um calor tão anormal e não estressarem tantos componentes de uma vez, como os testes que eu fiz aqui hoje, mas certamente ao longo do tempo vão gerando desgastes que são maiores do que se você estivesse utilizando um processador que está mais dentro da especificação daquilo que os VRMs conseguem fornecer. Um ponto importante que eu quero comentar com vocês, pessoal, é que obviamente o Shoten é um air cooler bem caro para um build X99, para um build utilizando um processador usado, eventualmente uma placa-mãe barata. Ele certamente custaria aí um percentual muito alto do build se você fosse utilizar um desse em uma máquina como essa. Porém, existem opções bem mais baratas, opções bastante acessíveis, que com certeza refrigerariam muito bem os processadores mais leves, como o 2620V3 ou 2630L V3. E como vocês viram, sem dúvida, o uso desse formato de cooler que joga o ar na placa-mãe conseguiria garantir uma longevidade bastante interessante para os componentes da placa-mãe. Sem dúvida, não vale a pena comprar um site Shoten para utilizar num kit como a X99RS9 e um 2640V3, mas eventualmente alguns modelos mais baratos que esse seriam bastante recomendáveis e dariam aí para vocês uma segurança mais legal de estarem utilizando a máquina eventualmente em um lugar mais quente, um dia mais quente aí na sua região. Então, fica a minha recomendação para vocês avaliarem com carinho as opções de air cooler que jogam o ar na placa-mãe na hora de estarem construindo um build aí com essas placas-mãe que possuem circuito de VRMs mais simples. Então, pessoal, esse era basicamente o conteúdo que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. A minha escolha pelo site Shoten é justamente que eu quero repetir esse teste em algum processador da plataforma M4, em alguma das placas-mãe que eu tenho aqui em casa. Eu quero testar como que fica o desempenho térmico também utilizando o GameX GTE e mudando na sequência para o site Shoten, que é um air cooler que com certeza vai dar conta, por exemplo, de um Ryzen 3600, que é um dos processadores que eu tenho aqui para fazer esse teste. Então, se você gostou desse conteúdo, se você está curioso para saber como que isso vai mudar aí a questão do desempenho térmico das placas-mãe a M4, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e, obviamente, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!